Boa tarde. Mais uma live, né, gente? Mais uma live pra gente compartilhar da palavra de Deus. Esperar o pessoal entrar aí. Galera, hoje é o seguinte, eu vou falar sobre como a oração em línguas e a oração, ela nos ajuda na solução dos nossos problemas. Bom, assim, todos nós, né, temos problemas, todos nós temos coisas que nós precisamos lidar. Como que a oração ela vai ajudar nisso, né? Como que a oração em línguas ela vai ajudar nesse processo de tratamento, de mudança interior, né? Então, vou esperar aí o resto do pessoal entrar pra gente começar, tá bom? Enviar a live aqui para algumas pessoas. Só gente fina. Só gente fina. Letícia. Então, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, como que a oração nos ajuda, né, a tratar com o nosso interior, principalmente como que a oração em línguas ajuda nesse processo, tá bom? Por quê? Porque todos os problemas exteriores que nós temos são apenas uma resposta de situações interiores que estão acontecendo, tá bom? Então hoje, para a gente começar um pouquinho a falar sobre isso, quero abrir a Bíblia lá em Romanos. Tem que sempre começar com a palavra de Deus, né? Sempre. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Fala bem assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando que nós não sabemos orar de forma correta. Nós não sabemos orar de forma eficaz, de modo que Deus consiga diretamente mudar a nossa vida com uma oração apenas. Então, se nós soubéssemos orar de verdade, nós iríamos orar uma vez só e Deus ia tratar com o que precisaria ser tratado. Mas a Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Então, quando a gente pega esse versículo e a gente traz para a nossa vida, né, a gente entende que muitas orações que nós fazemos, elas são interrompidas, elas não são respondidas, porque a Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém, né? Mas ele vai falar que o próprio Espírito, ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então aí, ó, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Gemidos inexprimíveis aqui, no original, são palavras ininteligíveis, palavras que eu não entendo, tá? Palavras que eu não entendo. Quando eu estou orando em línguas, eu estou falando palavras que eu não entendo.
Mas qual é o teor dessa oração, né? Porque não é só chegar e falar algo que ninguém entende, né? Então o que eu estou falando ali? A Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele está ajudando a nossa fraqueza. Ele está ajudando nas áreas que nós temos dificuldade, quando nós gastamos muito tempo orando em línguas. Então, por exemplo, se você hoje decidir, né, eu vou orar aqui 8 horas em línguas, então ali serão 8 horas em que o Espírito Santo estará intercedendo através de você. Serão 8 horas que o Espírito Santo vai te usar, vai pegar a sua boca e te usar para transformar a sua própria vida, né? Porque algo que a gente não entende, pessoal, é que a oração em línguas ela tem o mesmo efeito da profecia. Tá bom? E o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 14? Ele fala assim: quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Tá bem? Aí depois ele fala: quem profetiza, ele edifica a igreja. Então ele dá um contraste entre se edificar e entre edificar a igreja. Mas eles falam que a profecia, ele fala que ambos edificam, tanto a profecia quanto a oração em línguas, ela edifica a pessoa. Mas a profecia, ela edifica o corpo de Cristo. Né? Quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, ele edifica a igreja. Tá? Então quem ora em línguas está se edificando. Tá bom? Mas quem profetiza está edificando a igreja, está trazendo a mente de Cristo para a igreja, para aquele local, né? Então, gente, hoje eu quero falar um pouquinho de como a oração em línguas vai te ajudar a tratar com os seus problemas, tá bom? A primeira forma que a oração em línguas ela te ajuda a tratar com os seus problemas é tratando com as suas fraquezas, tá bom? Todos os nossos problemas são resultados de fraquezas que nós temos. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja numa condição de pobreza hoje. A condição de pobreza é apenas um reflexo do interior da pessoa. Vamos supor que a pessoa esteja enferma. A situação de enfermidade é apenas um reflexo do interior da pessoa. Vamos supor que essa pessoa esteja com problema no seu trabalho. O problema no trabalho dela é apenas um reflexo do interior dela. Por que eu estou falando isso? Porque se não existisse nada dentro de nós que precisasse ser tratado, nós não enfrentaríamos a maioria das circunstâncias que a gente passa. As circunstâncias que nós passamos, elas apenas trazem para fora aquilo que já estava dentro da gente. Pastor David Robertson, ele conta uma história de uma mulher que congregava na igreja e ali ela era casada com um homem muito rico, né? E esse homem, ele não ia para a igreja, ele era do mundo, mas ela era, né? Então ela começou a ir para a igreja, começou a gastar sentava na frente, ia nos congressos e tal. Mas aconteceu desse homem morrer. E todo o dinheiro que ele tinha ficou para ela, né? Então, quando ela recebeu aquele dinheiro daquele homem, ela parou de ir na igreja, ela começou a sentar atrás, ela passou a viver para o luxo que ela tinha, o dinheiro que ela tinha. Então, assim, o problema foi o dinheiro? Não foi o dinheiro. O dinheiro apenas mostrou o que estava no interior daquela mulher. Né? O dinheiro apenas trouxe para fora o que estava no interior daquela mulher. Fala, maninho. Então, assim, o problema não é o dinheiro, não é as coisas exteriores. O problema são as coisas interiores. Né? Então, o que a Bíblia diz quando nós estamos orando em línguas? Rojane, boa tarde. Nós estamos fazendo. A Bíblia diz que nós estamos orando, intercedendo pelas nossas fraquezas. Tá bom? Então, orar em línguas continuamente vai te ajudar a tratar com aquelas áreas que ainda te levam a pecar, que ainda te levam a agir de certas maneiras para sempre, né? Tem gente assim que tem o mesmo comportamento a vida toda, sabe? Ela não tem uma mudança de vida. E essa falta
de mudança, ela se chama fraqueza. É uma área que você não consegue mudar, você não consegue deixar de ser assim, né? Então, quando você começa quando você começa a orar em línguas, Deus vai tratando com suas fraquezas, né? Ele vai tratando com as áreas em você que não mudam, né? E quando ele trata com essas áreas que não mudam, ele vai tratar também com o problema pelo lado de fora. Uma coisa que o David Robertson conta é que um dia ele passou na frente de uma casa e ali havia muitos carros empilhados, a casa era toda velha, toda suja. Aí ele falou, nossa, que casa horrível. Aí o Espírito Santo falou com ele, o exterior dessa casa é apenas um reflexo do interior da pessoa que mora ali, né? Ele conta que rapidinho ele foi para casa e cortou a grama dele e tal. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Que o nosso exterior é um reflexo do interior. Então o Espírito Santo, para mudar os nossos problemas, ele muda a gente, né? Deus não quer apenas mudar os nossos problemas, ele quer mudar a gente primeiro. Tá bom? Outra coisa, outra forma de o Espírito Santo nos ajudar em oração. Por que a oração e a oração em línguas, elas nos ajudam a tratar nossos problemas? Porque o Espírito Santo está intercedendo por causas que nós não temos controle, né? Vamos supor que você fosse para uma entrevista de emprego e no caminho da entrevista de emprego fosse acontecer um acidente, vamos supor. Mas você não sabe o que vai acontecer, você não tem controle sobre isso, você não tem conhecimento prévio sobre isso. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, Hello, Marcos! O Espírito Santo, ele intercede por você por essas causas, né? Então, quando a gente está no nosso quarto, orando em línguas 1 hora, 2 horas, 3 horas, o Espírito Santo está intercedendo por essas causas. Então você não tem controle sobre isso. Vamos supor que você iria acontecer uma enfermidade bem grave com você, mas o Espírito Santo ele aproveita para interceder por você para que isso não aconteça. É bom para que você não morra, para que você não perca seu emprego, para que você não sofra aquela enfermidade, né? Então, o Espírito Santo ele usa essa linguagem de oração em Pentecostes para orar por nós. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia vai falar que todos os discípulos ali foram vistas, hello man, thank you, you are a nice student. Que os discípulos começaram ali a ver línguas como de fogo naquele lugar, né? E a Bíblia diz que quando aquelas pessoas falavam em línguas, cada um daqueles que estavam ali, eles ouviam na sua própria língua falar das maravilhas de Deus. Então, a gente não percebe, mas quando nós estamos orando em línguas, nós estamos falando das maravilhas de Deus para a nossa vida, né? Imagina você ficar orando 5 horas por dia falando das maravilhas de Deus. Aquilo vai vir para a sua vida. Aquilo vai manifestar na sua vida. Sabe? Então, a oração nos ajuda de 2 formas. Ela nos ajuda com as nossas fraquezas e ela também nos ajuda na intercessão, né? Intercedendo por causas que nós não temos controle. A gente pode orar hoje e falar com Deus de coisas que nós nem imaginamos. E Deus vai agir todas as vezes que nós orarmos, né? O problema é que nós não sabemos orar como convém. Por quê? Porque a nossa oração ela precisa ter alguns filtros, né? Por exemplo, quando eu oro, a Bíblia diz que eu preciso orar com fé. Então, se eu não tenho fé no momento que eu oro, aquilo não acontece. Outra coisa que a Bíblia fala, quando eu orar, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, a minha oração ela precisa seguir alguns precedentes, algumas regras, para que ela seja respondida, né? Com a oração em línguas não tem isso. A oração em línguas, toda vez que você orar em línguas, ela será respondida.
porque é o Espírito Santo orando através de você, tá bom? E vamos lá para uma outra razão pela qual a oração ela muda as nossas vidas, as nossas circunstâncias. É porque ela cura o nosso interior. Amém? Todos nós precisamos de cura no nosso interior. Todos nós precisamos de transformação no nosso interior. Então a oração em línguas, ela vem, ela trata com o nosso interior, ela muda o nosso interior, a nossa situação. Amém? Então quando Deus muda o nosso interior, Ele muda as nossas circunstâncias ao redor. Tá? E uma outra razão pela qual a oração em línguas e a oração ela te ajuda a resolver os seus problemas é porque ela aumenta a sua fé. Lá em Judas 20, Judas, versículo 20, o autor vai falar bem assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Amém? Então, através da oração no Espírito Santo, através da oração em línguas, o Senhor edifica a nossa fé. Vou ler de novo, ó. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando a gente ora no Espírito Santo, quando a gente ora em línguas, a nossa fé ela aumenta, né? A nossa fé ela cresce, a nossa fé ela se desenvolve, tá bom? Então eu posso usar a minha fé para mudar os meus problemas. Eu posso usar a minha fé para mudar as situações ao meu redor. Eu posso usar a minha fé para mudar as coisas que eu não consigo mudar pela minha própria força, né? O Evangelho de Lucas conta a história de uma mulher do fluxo de sangue. Essa mulher tinha um fluxo contínuo de sangue há 12 anos e nem médico, nada conseguia cessar a hemorragia dela. Então ela foi até Jesus, ela viu Jesus passando e ela disse: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Então ela foi e tocou na orla de Jesus. E quando ela tocou na orla de Jesus, ela foi completamente curada. Mas o engraçado é que quando Jesus para, ele fala bem assim: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí o pessoal começou a falar: ah, Jesus, está todo mundo te tocando, está todo mundo aqui ao seu redor, essa multidão. Mas ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Amém? Jesus, aí aquela mulher chega e fala que foi ela, né? Aí Jesus fala com ela: vá em paz, a tua fé te salvou. Então a fé daquela mulher salvou ela do problema que ela tinha. A fé daquela mulher salvou ela daquele problema que ela tinha, daquela circunstância que ela estava vivendo. Amém? Então ela aprendeu a usar a fé dela para salvar ela daquilo que ela estava passando, daquilo que ela estava vivendo. Não é? Então, assim, nós podemos, através da oração em línguas, edificar a nossa fé, a tal ponto que a gente consiga exercer a fé. Você não precisa necessariamente orar em línguas para ter fé. Tem gente que não ora em línguas, mas tem fé, né? Mas essa ferramenta, ela foi dada para que você possa, de propósito, aumentar a sua fé. Então, de propósito, você pode aumentar a sua fé, né? De propósito, você pode edificar a sua fé. E ali você poder exercer a sua fé. Quando, Janderson, que a minha fé foi edificada? Quando eu estou conseguindo exercê-la. Amém? Então, a fé, enquanto eu ainda não fui edificado, eu não consigo exercer a minha fé. Mas boa tarde, Flavinho. Mas quando eu edifico a minha fé, eu chego num ponto que eu consigo exercê-la. Amém? Então eu passei muito tempo orando em línguas. O Espírito Santo está edificando a minha fé.
Aí chega um momento que eu creio que eu sou curado. Então eu consigo ali praticar e andar como uma pessoa curada. Né? O Espírito Santo, através da oração em línguas, foi edificando a minha fé e eu creio que eu sou próspero. Então ali eu começo a andar como uma pessoa próspera. Tá? O ponto final da fé é agir como eu deveria. Então, se você tem fé, você vai ter uma ação. Tá bom? Não se engane, todo aquele que tem fé, ele também tem uma ação. E Tiago vai falar, no capítulo 2, Tiago vai falar bem assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvar? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem. Fala, Marquinhos. Mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, ela está morta. Mas se alguém disser, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Amém? Você crê que Deus é um só? Tiago capítulo 2 fala. Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Né? O que Tiago está falando aqui? Tiago está falando que o ponto final da sua fé é te levar a agir. Bom, então você gastou muito tempo orando em línguas, você gastou muito tempo em contato com a palavra de Deus, jejuns, adoração. O Espírito Santo foi te dando mais fé na palavra, te dando mais fé no que Ele diz. Mas chega um momento que você consegue agir, né? Chega um momento que você consegue sair daquela enfermidade. Chega um momento que você consegue sair da pobreza. Chega um momento que você consegue sair daquele vício. Chega um momento que você consegue sair daquela situação que você não estava conseguindo. Então, como que você consegue sair dessa situação? Através da fé. E através de uma ação correspondente. Sem uma ação correspondente, não existe fé. Amém? Sem uma ação correspondente, não existe fé. Existem outras coisas, mas isso não é fé. Tá? Então, quando você ora em línguas, você está se edificando, você está falando mistérios, você está edificando a sua fé. Eu vou ler de novo Judas 20, para a gente ver o que ele fala. Ele fala assim: vocês, meus amados, edifiquem-se na fé santíssima de vocês, orando no Espírito Santo. Então, a forma que Judas fala para a gente se edificar, a forma que Judas fala para a gente edificar a nossa fé, é orando no Espírito Santo. E a sua fé vai te salvar do seu problema. Sabe, você não precisa de alguém para impor as mãos sobre a sua cabeça, para declarar algo sobre a sua vida. Se isso acontecer, seria muito bom, né? Se isso acontecesse, seria muito bom. Mas você pode alcançar o seu milagre, alcançar aquilo que você precisa, simplesmente crendo no que a palavra de Deus diz. Amém? Quando Jesus falou para aquela mulher, ele falou assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus não pôs responsabilidade nele, Jesus não pôs responsabilidade na mulher, Jesus não colocou responsabilidade em algum homem ungido que orou por ela, nem ele mesmo que era o mais ungido. Jesus simplesmente falou: a sua fé te salvou. Você só recebeu sua cura porque você tem fé. Você só recebeu sua prosperidade porque você tem fé.
Você só recebeu a sua paz porque você tem fé. Você só está vivendo esse casamento feliz porque você tem fé. Você só está agindo dessa forma, tendo essa vida transformada porque você tem fé. Imagina, sua fé é independente de Deus? Não. A fé é simplesmente aquilo que abre o portal para Deus agir. Deus vai fazer tudo na sua vida. Tanto que Jesus falou com a mulher do fluxo de sangue: olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Né? Aí o pessoal falou: tá todo mundo te tocando, mas Jesus: não, de mim saiu o poder. Sabe? Então, o que Jesus está falando? E depois ele fala com a mulher: sua fé te salvou. Então, ao mesmo tempo que ele fala de mim saiu o poder, ele fala para a mulher: sua fé te salvou. Por que ele está falando isso? Porque a fé dela liberou o poder de Deus na vida dela para curá-la. Amém? Então não é a fé sozinha que está agindo, mas também não é o poder de Deus que está agindo sozinho. Então quando eu creio no Senhor, sabe? Quando eu creio em Deus, Ele pega a fé e Ele usa a minha fé para fazer a vontade dEle na minha vida. Ele usa a minha fé para fazer a vontade dEle na minha vida. Então não é só a minha fé, é a minha fé e o poder de Deus. A questão é que o poder de Deus ele já está liberado. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, ele deu um grito, ele disse: tetelestai, ou seja, está consumado. Então, tudo que você precisa hoje para a sua vida, tudo que você precisa hoje para viver o melhor de Deus para a sua vida, você já tem. Já está disponível para você. Então, o que a fé ela faz com a gente? A fé ela nos dá acesso àquilo que a gente já conquistou na cruz. A fé ela nos dá acesso àquilo que já foi conquistado para a gente na cruz. Amém? Então, assim, Jesus já conquistou a prosperidade, Jesus já conquistou a cura para você. Então, agora a sua fé, ela vai te dar o acesso que você precisa a essa herança. Eu vou ler um versículo aqui, ó, que está em 1 Pedro. 1 Pedro, cadê? Deixa eu ver. Acho que a primeira ou a segunda Pedro, deixa eu ver, acho que é a segunda. 2 Pedro, capítulo 1. Isso, ó. Ele fala assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua glória e virtude. Vou ler de novo, hein? Para a gente poder entender. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, assim, o poder de Deus já te deu todas as coisas. Ele fala que pelo poder de Deus nos foram dadas, nos foram concedidas todas as coisas. Então, o poder de Deus na sua vida já te deu tudo o que você precisa. Engraçado que ele não fala assim: pelo poder de Deus ele vai nos conceder, né? Não, ele fala assim: o poder de Deus nos concedeu tudo que eu preciso para a vida e para a piedade. O que você precisa para a sua vida? O que você precisa para a piedade? A piedade aqui está falando da nossa fé, da vida cristã. Então, o que você precisa para a sua vida e o que você precisa para a vida cristã? Para viver a vida cristã. Por exemplo, para viver a vida cristã, a gente precisa viver uma vida santa, né? Então, o poder de Deus já nos deu isso.
Para viver a minha vida eu preciso de saúde, eu preciso de prosperidade, eu preciso de alegria, eu preciso de paz. E o poder de Deus já me deu essas coisas. Amém? O poder de Deus, Ele já me deu tudo que eu preciso. Imagina, se eu olho para a minha vida, não parece que Deus me deu isso tudo. Então, é aí que entra a fé. Porque a sua fé, ela vai liberar tudo isso que Deus já te deu. Amém? A sua fé, ela vai liberar tudo isso que o Senhor já te deu. Eu quero orar e declarar que a partir de hoje você vai viver um novo nível de fé. Eu quero orar e declarar que a partir de hoje você vai viver um novo nível de prosperidade, um novo nível de cura, um novo nível de restauração. Simplesmente porque você tem fé. Simplesmente porque você crê em Deus. E através da sua fé, Ele libera o poder de Deus na sua vida. Amém? Deixa eu orar com vocês, gente. Senhor, eu quero orar, Pai, por essas pessoas aqui que estão na live, Senhor, e aqueles que vão ouvir depois. Jesus, eu oro pelo poder de Deus na vida deles. Eu oro para que eles tenham fé para liberar esse poder na vida deles. Jesus, eu oro por cura aqui nessa live. Eu oro por prosperidade aqui nessa live. Eu oro, Jesus, por transformação de vida. Eu oro por transformação de casamento. Eu oro para que o Senhor entre na casa, Pai, daqueles que estão ouvindo, daqueles que vão ouvir. O Senhor tire, Jesus, de lá tudo que não pertence ao Senhor, tudo que não pertence a Ti. O Senhor destrua as obras do diabo naquele lugar. E eu oro para que a paz invada essa casa, para que a paz invada essa empresa, para que a alegria invada esse coração. Jesus, eu oro para que através da fé as pessoas recebam um milagre. Eu oro para que através da fé, não através de mim, mas através da fé deles, Pai, eles recebam o que eles precisam. Jesus, eu te agradeço pela oração em línguas, Jesus. Que a oração em línguas, ela nos transforma, ela aumenta a nossa fé, ela nos dá a fé que eu preciso para poder caminhar numa prática e exercer a fé que eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Você que ficou até o final aí, Marquinhos, pastor chegou agora. Muito obrigado, gente. Valeu. Amém. A sua fé te salvou. Poxa, agora que a live tá acabando, chegou um monte de gente boa aí. Fala, meu amigo Júnior. O que você manda? Saudade de você, cara. Vou morar em Línguas. Foi quantas horas hoje já? Ó, tava falando aqui sobre como a fé e o poder de Deus, eles estão ligados, né? Porque assim, não é a fé sozinha, e não é só o poder de Deus, entendeu? Então, através da minha fé, eu libero o poder de Deus na minha vida. Eu falei um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, que Jesus nem orou por ela, nem nada, ela tocou em Jesus e saiu o poder. Aí Jesus falou, olha, sua fé te salvou. Mas assim, a fé não é independente, porque antes de Jesus falar com ela que a fé dela salvou ela, antes ele falou, de mim saiu o poder. Então é o poder de Deus e a fé andando juntos. Amém? Chega no final, cara. Pô, sei lá, pra despertar aí. Glória a Deus, gente. Muito boa essa live. Eu vou deixar salvo aí, tá bom? Júnior, vamos marcar uma live juntos, hein, de novo. Tem tempo que a gente não faz.
Vamos ver se essa semana a gente consegue. Marcar uma live. Bora, isso aí. Fechou. Gente, valeu, hein? Obrigado a todo mundo que compareceu aí. Abraço. Valeu, Lê. Valeu, pastor. Valeu, Nath. Até mais. Manda mensagem no zap lá, Júnior. A gente marcar.